Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora, um jornal independente comprometido com a verdade e conectado com você. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa iniciar aqui a semana já na sua companhia e com muita notícia para você aqui no Da Hora. Eu já estou acompanhada de Aécio Tavares. Olá, Aécio. Olá, Marília. Olá, querido telespectador. Estamos começando mais uma semana, começando Da Hora. E aí você já pode começar a participar. Hoje nós estamos recheados de muitas notícias, principalmente sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à capital cearense e também com relação ao documentário Missão Manaus, que vem trazer luz à verdadeira história daquela falta de oxigênio lá em Manaus durante a pandemia da Covid-19. Então fica ligado com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela e a gente vai estar aqui para lhe atender, para mandar aquele alô para você também, ok? Isso mesmo, e nós já iniciamos as nossas notícias do dia falando que no último fim de semana aconteceu aqui em Fortaleza o lançamento do documentário Missão Manaus, a história que o Brasil não conheceu. Confira. Aconteceu no último sábado em Fortaleza o lançamento do documentário Missão Manaus, a história que o Brasil não conheceu. Com o cinema cheio, o evento contou com a participação de várias autoridades. O documentário Missão Manaus é uma produção independente, que traz detalhes da realidade de quem trabalhou na linha de frente durante a pandemia da Covid-19 na capital do Amazonas. Enquanto milhares de pessoas sofriam nas filas de hospitais, com a falta de oxigênio e de condições básicas para tratar os doentes, uma extraordinária força-tarefa foi imediatamente planejada e executada por agentes públicos com o objetivo de salvar vidas. A protagonista do documentário, doutora Mayra Pinheiro, falou sobre como foi a produção do filme. O documentário é um sonho que a gente tinha de poder contar a verdadeira história da pandemia e o que aconteceu em Manaus, sobretudo sobre a falta de oxigênio, porque a gente tinha a verdade encoberta, tinha as narrativas falsas da CPI, de boa parte da imprensa, e o documentário é o resgate da verdade que precisa ser conhecido por toda a população brasileira. Como toda produção independente, existem inúmeras dificuldades. O custo é alto. A gente foi procurado pela Blackjack, que é uma produtora independente do estado do Ceará, então isso é muito bom para a gente. É o nosso estado reconhecendo os filhos da terra e valorizando. E a gente juntou gente do Brasil inteiro que entrou no financiamento coletivo e que fez com que hoje a gente pudesse estar levando o Missão Manaus para várias capitais. Nós já fomos para Foz do Iguaçu, já apresentamos em Juazeiro, hoje Fortaleza. A gente vai estar terça e quarta em Minas Gerais, Uberaba e Uberlândia. E ele vai ganhar o Brasil. Estaremos em Santa Catarina. Então, é um filme patrocinado pela sociedade e cujo principal motivo para ser exibido é o desejo da sociedade. A médica cearense que esteve atuando na linha de frente durante todo o combate à pandemia de Covid-19 falou sobre como foi vivenciar esse momento. Eu fui parte dessa história, eu vivi no olho do furacão, fui acusada por ter negado socorro à população e o documentário mostra que tanto eu como todos os técnicos do Ministério da Saúde e diversas outras instituições, como as forças militares brasileiras, tiveram um papel determinante para que mais brasileiros não morressem. Então a gente hoje resgatou a verdade. Eu já assisti o filme 6 vezes, nas 6 exibições, às 6 eu choro, porque é emocionante a gente lembrar o que a gente viveu lá em Manaus naquela época. Dr. Edmar Fernandes, que esteve presente no evento, falou sobre sua experiência ao assistir o documentário Missão Manaus. Eu fico muito emocionado porque quem viveu a pandemia, quando assiste um vídeo desse que mostra os bastidores do que aconteceu por trás das tentativas de ajudar as pessoas, de salvar as pessoas desesperadamente, é muito emocionante. E não tem como não chorar, não tem como se emocionar com esse filme. Parece que a gente está revivendo todas aquelas dores que a gente viveu, né? Nós tentando salvar, outras pessoas tentando salvar, né? E por outro lado, a gente fica triste, relembrando como teve muita gente má, né? Teve uma imprensa, parte da imprensa que tentava destruir, tentava descaracterizar esse trabalho
hercúleo que teve para tentar ajudar essas pessoas em todo o Brasil, principalmente em Manaus. Todo brasileiro deveria assistir esse filme, realmente para saber um outro lado que ninguém conhece. Doutora Mayra Pinheiro falou como é possível ter acesso ao documentário Missão Manaus. A gente está divulgando um link de acesso, então, mesmo nas cidades onde não exista cinema, a população pode assistir em casa, pode passar para os vizinhos, convidar grupos de pessoas para que essa verdade consiga alcançar mais brasileiros. Sim, a Missão Manaus foi cumprida. A gente tem inúmeras outras. Médico nunca descansa e nunca deixa de ter missão. Então, em relação a Manaus, a gente dorme tranquilo. Desde o início da pandemia que a gente fez o que todo médico tem que fazer. A gente tentou salvar todas as vidas que a gente podia, cuidar, proteger, confortar, e essa missão foi cumprida de fato. Se você ainda não assistiu o documentário, não teve a oportunidade de vir para a pré-estreia no Benfica, você pode acessar através do link que a gente está divulgando, assistir na sua casa, no conforto, como a gente assiste Netflix, assiste outros canais, Brasil Paralelo, assiste com a sua família, chama seus amigos de trabalho, as igrejas, as escolas. Não é um filme político, é um filme que tem como principal objetivo divulgar, difundir a verdade. Aécio, eu gostaria de saber como foi sua experiência lá no documentário. Eu, particularmente, me emocionei muito durante todo o filme. Eu gostaria de saber o que você achou. Marília, por questões de motivos de força maior, não consegui assistir o filme todo, né, o documentário todo. Mas a parte que eu assisti, eu sou duro para chorar, mas eu me emocionei, chorei. E, acima de tudo, eu pude enxergar, e eu acredito que toda e qualquer pessoa que assistir esse documentário vai enxergar que existia um pano de fundo para transformar, demonizar o Ministério da Saúde e suas equipes técnicas que estavam naquele momento em Manaus trabalhando e salvando vidas. Inclusive, ressaltar aqui que essa imprensa, que as pessoas chamam às vezes de imprensa marrom, eu chamaria de vermelha. Imprensa vermelha que tentou ocultar a verdade dos fatos sobre o que aconteceu em Manaus, não só a pandemia do coronavírus, mas a pandemia do oxigênio. E aí, esse documentário traz luz, traz a verdade, revela a verdade, traz luz aos acontecimentos lá de Manaus. Heróis que foram demonizados e que foram colocados quase que no banco dos réus, como muitos membros do Ministério da Saúde, como a nossa doutora Mayra Pinheiro, aí como bem falou e está presente no documentário, vários outros médicos, inclusive jornalistas de renome, como Alexandre Garcia, trazendo luz a uma parte negra que foi colocada pela imprensa marrom avermelhada para esconder a verdade sobre o que aconteceu em Manaus, tirando responsabilidades de quem era responsável e querendo, de forma, em uma tentativa de politizar a situação e denegrir a imagem do presidente da República, do ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, de toda uma equipe científica, técnica do Ministério da Saúde que estava trabalhando em Manaus. As Forças Armadas foram fundamentais, as Forças Armadas transportaram oxigênio líquido de avião. Acho que foi a primeira vez na história do mundo, do planeta Terra, que alguém transportou oxigênio líquido de avião. Esses caras que transportaram oxigênio líquido de avião, eles são os verdadeiros heróis dessa pandemia, estavam lá salvando vidas e foram demonizados pela imprensa, pela esquerda, pela oposição a um governo que estava tentando salvar vidas. E, acima de tudo, eu quero ressaltar aqui a minha observação, isso é uma coisa minha como jornalista, como cidadão, como ser humano, a minha observação com relação às práticas médicas da época da pandemia, em que foi proibido o uso de determinados medicamentos, como, por exemplo, hidroxicloroquina ou a ivermectina, não proibido, mas era uma campanha para desmerecer a eficácia do medicamento e para se aguardar
uma vacina que ia ser desenvolvida para ser testada, Então, se existem medicamentos antivirais, né, ou medicamentos que melhoram a imunidade, medicamentos que, por exemplo, poderiam dar uma probabilidade de 10% a mais de resistência contra o vírus, que poderia ter salvado milhões de pessoas. Então, por que não experimentar esses medicamentos se iria ser experimentada uma vacina? Como até hoje essa vacina ainda está sendo experimentada. Ela não tem uma eficácia 100%. As pessoas se vacinam e pegam Covid mesmo assim. Eu me vacinei e peguei Covid. Minha esposa se vacinou, pegou Covid. Eu conheço várias e várias pessoas. Eu tenho um amigo agora que ligou para mim hoje, está em casa com Covid, já tomou 4 doses. A 4ª dose da vacina está com Covid. Por quê? Porque a vacina, ela quebra, a força, ela tira um pouco da força do vírus. Então, outros medicamentos poderiam ter tirado. Isso é uma visão minha. Eu não sou médico, mas qualquer médico que estiver assistindo esse programa pode se pronunciar a respeito disso. Então, eu acho que houve uma maculação da questão da pandemia. Esse Missão Manaus, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Esse Missão Manaus vem para trazer a verdadeira pandemia de Manaus. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o Da Hora. Estamos de volta e já trazendo aqui o registro da sua participação em nosso WhatsApp. Temos aqui a Kátia e o Paulo de Horizonte, temos o Kizar do Pirabu, a Josimeire, o Paulo de Maranguape, a Geralda, o Castro, várias pessoas enviando a sua participação. Então continue mandando a sua mensagem que nós estaremos falando ao longo de todo Da Hora. E nós já estamos aqui com o Tiago Oliveira, o nosso convidado deste bloco. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado por estar aqui no Da Hora hoje, né? Falar um pouco sobre o que aconteceu sábado, a motociata, onde o Bolsonaro esteve presente, né? Algo marcante aqui para o jornalismo cearense. Exatamente, o Tiago fez história, né? A Rede União fez história no jornalismo cearense, exatamente por transmitir aí com exclusividade, Ele né, foi Thiago? O repórter, Marília, Tiago Oliveira foi o repórter oficial, diga-se de passagem, repórter oficial da visita da motociata do presidente Bolsonaro. Não só oficial, como ele estava na garupa do presidente, e a TV União foi a única TV do Norte e Nordeste do Brasil a estar no comboio central, um comboio principal do presidente Bolsonaro. O Tiago Oliveira era o nosso repórter, estava na garupa do Bolsonaro, conversando com o Bolsonaro, mostrando os pontos turísticos da cidade, apresentando a cidade de Fortaleza ao presidente Bolsonaro. E o meu amigo Felipe está aqui. Vem cá, Felipe. Vamos fazer um negócio diferente. Chega para cá. Isso. Esse aqui foi o câmera oficial também da motociata do Bolsonaro. Estava lá na moto com o Coronel Siqueira, que ele quase lhe derrubou lá, não foi? Foi emocionante. Foi emocionante. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Dá o crédito aqui ao Felipe, que era o nosso câmera que estava lá. E o Tiago Oliveira foi o repórter oficial. O presidente Jair Bolsonaro chegou em Fortaleza por volta de 16h30 de sábado e foi recepcionado no aeroporto Pinto Martins pelo presidente da Rede União de Rádio e Televisão, José Alberto Bardavil, e a sua esposa, a doutora Mayra Pinheiro. Depois de uma calorosa recepção lá no aeroporto Pinto Martins, aqui de Fortaleza, mais precisamente no aeroporto velho, como a gente costuma chamar, ali pelo lado da Luciano Carneiro, onde é o setor de embarque e desembarque das autoridades do Brasil. Então, Bolsonaro foi recepcionado pelo nosso querido doutor Bardavil e a doutora Mayra Pinheiro, e de lá ele foi para Evento religioso. Para um evento religioso, mas antes ele foi saudar o povo, muito querido, muitos jovens, muita dor, uma multidão de gente, que a Datafolha vai dizer que foi uma meia dúzia, mais ou menos uma meia dúzia, mas vai poder mentir para qualquer um, menos para mim que estava lá, e muito menos para o Tiago, que estava na garupa do presidente. Tiago, fale aí para o telespectador do Da Hora como foi essa sua participação lá, como foi lá o seu passeio com o presidente, por onde foram,
como foi. Seja bem-vindo ao Da Hora, viu, Tiago? Muito obrigado. Foi um momento histórico para o jornalismo cearense, né, onde eu estive presente nessa cobertura onde o único repórter do Brasil estava presente no comboio, junto com Jair Bolsonaro, presidente da República. A gente conversei com ele também sobre pontos turísticos de Fortaleza, ele falou também sobre algumas propostas, a gente vê imagens, né, uma superlotação de pessoas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Tiago, essas imagens aí foram feitas por você, né? Da garupa do Bolsonaro, né? Não, essas imagens aí... Essa daí não, mas aquelas primeiras tem lá, umas imagens que foi eu que fiz, na garupa do Bolsonaro. E nessa hora aí, Tiago, você quase caía da moto quando o Bolsonaro ficou em pé? Com certeza, tá eu aí, ó, atrás do Bolsonaro, né? Algo marcante para a TV cearense. Bolsonaro, que é presidente da República, foi algo, para mim, algo grande, algo onde eu tenho história para contar, já tinha, agora tenho mais história para contar dentro do jornalismo. A TV União me deu essa oportunidade de mostrar um pouco sobre essa motociata que esteve presente o Bolsonaro. TV União exclusivamente, foi a única emissora do Nordeste do Brasil a fazer essa cobertura. Então, um marco para a história não só minha, mas da TV cearense, da Rede União, que está sempre crescendo aqui no Nordeste, no Brasil. Então, eu digo também que foi algo que eu conversei com ele, mostrei alguns pontos turísticos, falei sobre alguns cantos aqui de Fortaleza, Parque do Cocó. Ele falou que já veio a Fortaleza, mas não conhece alguns locais. Então, eu tive a oportunidade também de conversar com ele sobre isso, conversar coisas pessoais também. Ele falou sobre a gasolina, falou sobre auxílio, falou diversas coisas que nós brasileiros precisamos, né? Então, foi algo que veio para marcar a gente aqui no Ceará, algo que veio para marcar não só a mim, mas como todo mundo da TV União, Felipe, Welly, Michael Douglas, Aécio, Marília, a gente que trabalha aqui na TV União, uma TV sempre busca mostrar a verdade, e a gente mostrou a verdade, não foi meia dúzia de pessoas, foi milhares de pessoas que estavam presentes neste evento, que parou a cidade, foi algo, parecia Copa do Mundo, uma final, todo mundo de camisa camisa amarela e verde, né, para mostrar o Brasil, que foi algo que não foi só 6 pessoas, foi várias pessoas nesse momento. Foi uma multidão de pessoas. Tiago, o que mais lhe impressionou no presidente Bolsonaro? Você teve esse contato pessoal, conversou por mais de 1 hora, você esteve lá com ele passeando não, na motociata aí por toda Fortaleza, andou pela BR-116, pela Avenida Oliveira Paiva, pela Avenida Washington Soares, pela Via Expressa, pela Beira-Mar. O que mais lhe impressionou? Acho que foi mais de 1 hora, né, Tiago? Foi mais de 1 hora e meia, mais ou menos. O que mais lhe impressionou na pessoa do presidente Jair Bolsonaro? A questão da acessibilidade ali, né? Acessibilidade, ele é um cara super humilde, conversou comigo, me abraçou, falou comigo, perguntou, pega todas as imagens, a gente quer mostrar realmente o que está acontecendo aqui, algo simples, foi algo, uma recepção que ele me deu, que eu achava que, tipo assim, será que é o Bolsonaro mesmo? Mas é o Bolsonaro, um cara simples, humilde. Não era o sósia, né? Não era o sósia, humilde, né? Então foi algo marcante para mim, eu creio que essa história eu vou levar para o resto da vida. E é um cara que está aí para mostrar a serviço da população brasileira, é um cara que está aí para mostrar a verdade, para buscar os direitos da população, que é isso que o povo brasileiro precisa, né? Da verdade, e que o Brasil venha crescer com ele cada vez mais. Olha, com essas imagens é assim, inquestionável realmente como a população recebeu com muito carinho, né? O presidente, aí é uma recepção muito calorosa, dá para se ver aí nas imagens. E aí, como que você sentiu essa relação aí das pessoas recebendo o presidente aqui em Fortaleza? Eu, como jornalista, fiquei bastante realizado por ser uma experiência única na minha vida. Nunca tive essa experiência de estar frente a frente com o presidente do Brasil. Eu recebi também esse amor da população, né? Não foi só ele que estava lá, eu estava junto com ele na garupa. Então, esse amor veio para mim também. As pessoas chegavam, abraçavam, assinavam com a mão. Então, foi algo que me marcou também, algo que eu vou levar para o resto da minha vida, passar por isso. E só tenho a dizer que foi algo muito importante. Tenho muito a agradecer a todo mundo que fez parte disso comigo. O Júnior também está lá no Master, a Érica também, que fez parte disso também. Então, foi algo grandioso para mim, para minha vida profissional. E eu creio que sai em vários portais de notícias, né? Como você mesmo falou, né? Vários jornais. Tem pessoas especulando, será que é o segurança do Bolsonaro? É o assessor do presidente? Foram várias coisas, viu, Tiago? Várias coisas que também foi benéfico para mim também, né? Mostrar um pouco do meu trabalho que eu venho fazendo aqui na TV União há quase 3 anos já. Sem dúvida, você representou muito bem, viu, a TV União? Tiago, eu quero não só lhe parabenizar, você é um repórter, eu já falei isso para você várias vezes, falar aqui o ar. Você é um repórter excepcional, uma pessoa fora da curva. Como jornalista, você é um jornalista, não só repórter. Você é um jornalista excepcional, fora da curva. Algumas pessoas, e eu fiquei impressionado com o carisma
da TV União, da equipe de jornalismo da TV União, no aeroporto Pinto Martins. As pessoas agarravam a gente lá. Pessoal do Da Hora, da TV União, Tiago Oliveira e tal, umas mulheres se abanando lá, assim, quando viu o Tiago de perto. Para mim, não. Para mim, eram as senhoras, assim, mais ou menos de 90 anos, que gostavam de mim. Mas o Tiago, muito querido, né? Muitas pessoas lá no aeroporto reconhecendo a equipe da TV União. Mas algumas pessoas, Tiago, perguntando se você estava com colete à prova de balas naquele momento. Não estava, eu era o colete do Bolsonaro praticamente, né? Mas foi um evento que teve bastante segurança, eu não tive nenhum medo disso, de acontecer algum atentado, porque teve bastante segurança, a polícia estava lá, o exército estava lá, tipo, teve bastante suporte para acontecer aquilo, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Creio que algumas pessoas ficaram com medo deste momento, né? Porque infelizmente aconteceu já coisas com o Bolsonaro, mas para esse evento foi algo esquematizado, algo que trouxe a segurança para a população, quem estava lá também. Mas, Tiago, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você que esteve lá, lado a lado com o Bolsonaro, na garupa do Bolsonaro, e conversou muito com ele por 1h30, mais de 1h30, né? E você percebeu, assim, o Bolsonaro, ele demonstrou alguma insegurança, algum medo, ou não? Ele é aquele cara mesmo que sabe que está ali, tem uma missão a cumprir, independente do que vai acontecer? Nenhum momento mostrou insegurança, ele descia da moto, ia para o público, abraçava o público. Quem é um presidente que faz isso? Dificilmente o presidente faz isso, né? Ele ia descia da moto, ia para o público, abraçava, beijava, ele estava próximo da população. É isso que o Brasil precisa, de presidente que seja próximo da população. E o Bolsonaro mostrou para mim que ele é isso, que ele é um cara que é do povo que o povo precisa confiar nele. E ele é um bom motociclista mesmo, ou é só impressão minha, Tiago? Porque ele acenava com a direita, acenava com a esquerda, e numa moto muito grande, de porte grande, uma moto, acho que uma moto de 1.200 cilindradas, não sei se era aquelas motos, não vou dizer o nome da marca, mas era uma moto grande. Parece que o presidente é bom motoqueiro, né? A minha preocupação era de não cair, né? Porque eu estava com a câmera na mão, segurando aqui, de vez em quando eu falava com o Júnior, com o Will, né? Tipo assim, deu 3 arranques, né? Eu achava que ia cair da moto. Estava ao vivo, né? Ao vivo, direto, nisso, no YouTube, na TV. Então, tipo assim, um ótimo motorista. Fiquei preocupado em não cair, né? De vez em quando, mas deu tudo certo, graças a Deus. A gente conseguiu fazer essa cobertura, né? De toda a motociata, algo que, como eu já falei várias vezes, é algo marcante para a nossa história da TV cearense, para a história do Brasil e para a gente que é jornalista. Nós recebemos aqui a mensagem agora do Mardônio Cavalcante, da Maraponga, que diz que a motociata só prova que as pesquisas são forjadas, porque realmente as imagens mostram como o Bolsonaro foi muito bem recebido e que tinham milhares de pessoas, né? Isso mesmo. As pessoas falam, foram poucas pessoas. Não foi poucas pessoas, estava lotado de gente na moto, nas ruas de Fortaleza, onde ele passava, era bem recebido. A população queria estar próximo dele, então teve momentos que ele parou a moto, foi na população, abraçou, disse que estava ali, né, para servir a população. É isso mesmo que o Brasil precisa, de presidentes que estejam próximos. Eu queria acrescentar uma coisa que me impressionou muito, e eu estava com o nosso repórter cinematográfico, cinegrafista, piloto de drone. O homem é uma TV ambulante. O nosso Lucas Fontinelli, aqui da TV União, é um profissional exemplar, excepcional. Nós fizemos várias imagens de drone, embora em um determinado momento a Polícia Federal chegou e nos proibiu de fazermos as gravações, mas nós estivemos em parte do percurso de moto, e depois nós fomos cortar esse percurso para chegarmos na frente no aterro da Praia de Iracema. E por várias avenidas de Fortaleza, multidão de pessoas esperando, achando que o comboio, a motociata passaria por lá. Vou lhe dizer aqui, Gomes de Matos, Borges de Melo, Aguanambi, Via Expressa, várias avenidas de Fortaleza por onde a motociata não passou, uma multidão de pessoas com bandeiras na porta das casas, pessoas com os carros, aguardando para ver se a motociata do presidente passava por ali, para ter aquele registro da presença do presidente da República no estado de Ceará. Então, eu fiquei muito impressionado com o popularismo do presidente Bolsonaro aqui no Ceará, apesar de ser um estado governado pela esquerda, né, pela oposição ao presidente, e as pessoas, e mais impressionado ainda, com colegas jornalistas, e eu ouvi, não quero, claro, citar a emissora e nem o colega, mas infelizmente, falando que era uma meia dúzia de bestas que estavam ali com suas motos velhas, ultrapassadas, seguindo o presidente Bolsonaro, e não foi isso que a gente viu. Eu recebi um vídeo onde foi contado 9 quarteirões ocupados por motos, uma encostadinha na outra. Eu que estive uma boa parte, estive atrás do comboio do Bolsonaro, junto com o Lucas, fiquei
entre as 50 primeiras motos ali, e aí jornalistas falando, querendo denegrir, querendo minimizar o que aconteceu. O que aconteceu foi um grande movimento de apoio ao presidente Bolsonaro por conta das medidas que ele tem tomado. E ressaltar aqui, Tiago Oliveira, Marília Caro e você, nosso telespectador, a situação do país economicamente hoje. Esse presidente que está aí recebeu a presidência em um momento crítico da política nacional. Nós tínhamos saído de um impeachment da Dilma, estávamos sendo governados por um cara que não governava na realidade e que defendia interesses não só pessoais, mas de uma mínima coletividade que não popular e não social, não da sociedade brasileira em geral. Então ele pegou, em seguida ele vem uma pandemia, o país para 2 anos, a equipe econômica desse governo consegue contornar, consegue administrar a crise, a pandemia, o problema da falta de emprego, as pessoas isoladas sem trabalhar. Essa equipe econômica está aí até hoje e consegue sair de uma pandemia, consegue controlar a inflação, que não foi fácil. Nós somos o Brasil hoje, Tiago Oliveira e Marília Cali, ele é uma ilha paradisíaca no meio de uma economia falida que é a da América Latina. Me mostre um país da América Latina que está bem economicamente como o Brasil depois da pandemia. Pode dizer qualquer país, todos eles estão quebrados. Agora eu lhe mostro que a maioria desses países da América Latina são governados por pessoas iguais à nossa oposição brasileira, iguais aos nossos partidos de bandeira vermelha. Então, o presidente levantou a bandeira verde e amarela do Brasil e caiu em campo para defender o povo, e a sua equipe econômica está de parabéns. Nós somos uma ilha paradisíaca no meio de uma América Latina falida. Posso dizer aqui, posso falar aqui para você de Argentina, posso falar para você aqui de Uruguai, posso falar para você aqui de Venezuela, posso falar para você de qualquer país da América Latina, nenhum está no nível que o Brasil está. Então, eu quero deixar esse registro aqui, não de apoio ao presidente Bolsonaro, mas de apoio a esse governo e a essa equipe econômica. E a recepção dele em Fortaleza e em Natal também, que ele esteve pela manhã em Natal, também em um evento religioso, prova que o povo está satisfeito com o governo e quer a continuação desse governo, embora haja uma campanha feroz na mídia para denegrir, para associar esse governo a crime, para associar esse governo a tudo que é ruim que está acontecendo nesse país. Mas eu acredito sim que o país ele está acordando para isso, que o povo está acordando. E também ressaltar a importância desse documentário Missão Manaus, que passou sábado aqui em Fortaleza, que nós pudemos estar lá fazendo a cobertura, que vem trazer luz ao que aconteceu realmente durante a pandemia, não só em Manaus. O Missão Manaus vai mostrar aquela crise do oxigênio de Manaus, pela dificuldade de acesso rápido à capital manauara, mas vai mostrar um pano de fundo, um negrume plantado pela imprensa marrom avermelhada e pela oposição para quebrar qualquer possibilidade de se ressaltar a eficácia, a eficiência do que foi feito pelo Ministério da Saúde, pela equipe técnica, por todos os médicos de Manaus, do Amazonas e de todo o Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né, Marília? Isso mesmo. Nós temos aqui a participação de várias pessoas elogiando a reportagem e a nossa TV, né, está lá fazendo a cobertura. Muita gente falando aqui... A nossa TV União. A nossa TV União. Tem muita gente falando aqui que você foi muito corajoso, viu, Tiago, de estar lá na motociata, né, manteve sua postura ali, manteve... Porque missão dada é missão cumprida, né? Fui lá fazer meu trabalho, mostrar realmente a verdade, mostrar o amor que o povo cearense tem pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, não precisa ter medo, né? A gente precisa, se a gente está no local certo, no momento certo, as coisas acontecem. E aconteceu com o Bolsonaro lá. Com certeza. E uma das coisas que vocês conversaram foi a respeito da pandemia, da redução do preço dos combustíveis, né? Você pode falar um pouco sobre o que o presidente falou? Ele perguntou para mim como é que estava o preço do combustível aqui. Eu falei que infelizmente ainda estava alto, mas estava caindo. Saiu até a notícia recentemente agora, ontem, que ele vai visitar alguns postos, né, de combustíveis pelo Brasil para ver como é que está a situação, se vai baixar, se não vai baixar. Também mostrei para ele um pouco sobre a cidade, né? Falei sobre uns pontos turísticos que ele não conhecia. Ele falou que vinha para Fortaleza depois para conhecer. Foi um momento não só de trabalho, mas de diversão junto com o presidente Jair Bolsonaro, aquela uma hora que eu fiquei junto com ele lá. Então foi algo muito marcante.
Com certeza, até as eleições nós vamos ver aí muitas notícias e vamos trazer aqui no Da Hora outras motociatas, não é mesmo, Aécio? Já é uma coisa assim conhecida do presidente. Até nos Estados Unidos fizeram a motociata, né? Todos os cantos que ele chega, ele realmente tem já essa, como é que eu posso falar? Uma cultura, né? Exatamente, já é uma cultura ali do presidente realmente estar com o povo. Lembrando que ele colocou a vida dele ali em risco, né? Com certeza. Pelo amor à população. Porque, como o Thiago falou, não é de se ver, né? Um presidente que vai ali, quando ele levantou em cima da moto, ele estava correndo risco, né? Mas, graças a Deus, não teve tumulto, né? Não teve confusão. Tumulto, foi tranquilo a motociata, né? Algo que a população parou realmente o estado do Ceará, Fortaleza, né? Neste sábado, para acompanhar esse momento marcante. Não teve, as pessoas estavam recepcionando muito bem o Bolsonaro. Muita gente, não foi cerca de 6 pessoas, foi milhares de pessoas que estavam lá presentes. Então, algo que veio para mostrar para o Bolsonaro que o Ceará também está com ele. Eu conversei na motociata, lá ainda na concentração, com um amigo, um colega, proprietário de uma empresa na área de comunicação visual, que ele produziu, sob encomenda, ele produziu 5.000 bandeiras. 5.000 bandeiras, né? E tinha pessoas vendendo bandeiras do Brasil, de todas as espécies, né? E aí, quando eu ouço um colega jornalista falando que era meia dúzia de besta, eu fico impressionado o que é que a pessoa não faz para defender o interesse de uma minoria. E também eu vi na imprensa uma notícia falando que o presidente tinha sido vaiado em uma determinada parte da motociata. E a imagem que eu vi era justamente no local que eu estava, na Avenida Luciano Carneiro, vou dizer até o número, 2.500. Certo? Escute, tenha calma. Tinha 2 bandeiras do PT e 3 pessoas lá do apartamento, e essa imagem saiu aí na internet dizendo que pessoas, uma multidão, uma quantidade grande de pessoas tinha vaiado o presidente Bolsonaro, mas eu estava lá no local onde a imagem saiu na internet, em outro veículo de imprensa, que eu não vou, por uma questão de ética, não posso falar, mas foi justamente no local que eu estava, lá na Avenida Luciano Carneiro, e tinham 2 bandeiras realmente do PT na janela, claro. Se a pessoa vota, quer defender, é igual time de futebol. O cara torce o Vasco, outro torce o Flamengo, outro torce o Ceará, outro torce Fortaleza, e cada qual bota a sua bandeira, mas disseram que ia haver um panelaço, não houve, porque contra fatos não há argumento, e uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e nós temos as imagens para mostrar aí de uma multidão de motoqueiros seguindo o presidente Jair Bolsonaro nessa motociata, quando ele foi até o aterro da Praia de Iracema para participar de um evento religioso. Está aí a meia dúzia de bestas que a imprensa marrom avermelhada estava falando, né? E isso aí é só o pelotão do presidente. Um fato a ressaltar é que a moto que o nosso Felipe foi em cima, com a câmera, as imagens feitas pelo nosso Felipe Alves, nosso cinegrafista aqui da TV União, no cadastro lá, a moto dele, do pelotão, que ia junto com a Polícia Rodoviária Federal, com os agentes de segurança do presidente Bolsonaro, a moto do Felipe era a 301. Só desse pelotão. A moto, lembra, Felipe? A moto do Felipe era número 301, que era a moto do coronel, do nosso querido coronel Siqueira. A moto do coronel Aginaldo era número 289. A moto do presidente era 01, que era PR-01, lá no cadastro da Polícia Federal, que estava fazendo o controle. Tiago, você ouviu aí alguma dessas vaias? Ouvi, né? Eu estava presente lá, não ouvi. 100%. 100%. Lembrando que o Tiago acompanhou o Bolsonaro da saída do aeroporto até a entrada no aterro da Praia de Iracema. Isso. Que é importante falar com quem esteve presente, né? Não adianta a gente ouvir e ver de quem não esteve. Então, eu particularmente não consegui estar presente lá na motociata, mas confio aqui no que o Thiago está falando, no que o Aécio, porque eles estiveram presentes. Só teve realmente essa situação que ele falou, mas foram 3 pessoas, esse panelaço não houve uma manifestação de amor ao presidente, uma manifestação de apoio ao presidente, mas panelaço e vaias não teve. Então eu convido você, nosso telespectador, a participar conosco, fazer perguntas para o Tiago no próximo bloco. Nós vamos fazer a sua pergunta para o Tiago Oliveira, o repórter oficial
da motociata do presidente Bolsonaro. E a TV União, a TV oficial que cobriu de forma oficial e exclusiva a motociata com o presidente Bolsonaro desde o aeroporto, foi recepcionado pelo presidente José Bardavil da TV União e pela sua esposa, doutora Mária, e de lá a equipe da TV União esteve com o Bolsonaro na garupa do Bolsonaro até o aterro da Praia de Iracema. Você pode mandar a sua mensagem, fazer sua pergunta aí pelo nosso WhatsApp, 981010984, nós vamos responder a sua pergunta. Nós não, o Tiago Oliveira, o repórter oficial do presidente Bolsonaro no Ceará. A gente volta já depois do intervalo. Voltamos e já com a participação de vários telespectadores. Temos aqui o Fernando Nogueira, de Pacajus, a Tânia Cavalcante, do Presidente Kennedy, a Sueli Lins, Aldenora, de Cascavel, Edmar Tubarão, do Padre Andrade, Aldenora, o Regis, da Maraponga, o Luiz, Lucerbal, Camila Sá e várias pessoas mandando a sua mensagem. Tem gente aqui até mandando foto, viu, Aécio e Thiago? Várias pessoas enviando foto lá na motociata do presidente Jair Bolsonaro. E temos aqui uma pergunta da Camila Sá para o Tiago. Ela pergunta o seguinte: Tiago, será que o presidente conseguiu sentir como ele é querido pela população fortalezense? Porque eu estava lá e percebi o quanto ele é querido. Com certeza, a população cearense mostrou seu amor ao presidente, né? Não só ele, mas também eu consegui sentir isso por estar próximo dele, né? Estava na garupa do presidente Jair Bolsonaro, então deu para sentir essa emoção, sentir esse amor que a população tem por ele, né? Então eu acho que ele vai querer voltar várias vezes para cá para o Ceará, fazer outras motociatas, porque ele viu que o povo cearense é um povo receptivo, né? Então, esse amor foi transbordado, não só para ele, mas também para mim também, quando eu esteve lá. Ele demonstrou estar impressionado com a quantidade de pessoas, com o amor do povo cearense? Sim, eu até perguntei para ele, uma das perguntas que eu fiz em entrevista com ele na motociata, ele falou que o povo cearense, o povo nordestino, é um povo amoroso, um povo caloroso, que ele sentia bem em estar aqui no nosso Ceará. E mais uma coisa também que o presidente falou, como ele sempre fala em suas lives, em entrevistas, foi a respeito das pautas que ele defende, não é mesmo, Tiago? Com certeza. Ele falou também sobre o auxílio, falou também sobre a gasolina que está caro ainda, falou que vem mudando o auxílio que estava de 400 para 600, é uma das medidas para ajudar quem mais precisa, foi uma das pautas que ele levantou quando estava comigo lá, então eu acredito que o Brasil vai melhorar cada vez mais se a gente tiver presidentes assim, que pensam pelo povo. As principais pautas do presidente Bolsonaro, e ele fez questão de ressaltar isso lá no aterro da Praia de Iracema, são a defesa da família, né? A defesa da vida contra o aborto, contra a legalização das drogas. E eu queria destacar algumas coisas que o presidente Jair Bolsonaro falou lá na sua apresentação, não vou nem falar de discurso, na sua fala lá no aterro da Praia de Iracema. Uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que para consertar o Brasil, ele usa uma caixa de ferramentas. O nome da caixa de ferramentas, a Bíblia Sagrada. E ele falou sobre a verdade, citou João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou também sobre a juventude, que algumas políticas têm tentado destruir a juventude brasileira, liberação de drogas, a tirar as disciplinas de religião das escolas, não ensinar as crianças, porque citou novamente um texto da Bíblia que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ele crescer não se desviará dele. Os princípios éticos e cristãos na família, a respeitar a família. E nós somos um país com mais de 90% da sua população declarada cristão. Claro, cristão evangélico, cristão católico, alguém que acredita em Cristo, mas o povo evangélico é um povo de uma força muito grande no Brasil, que estava lá apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria destacar isso, gostei muito da fala do presidente, quando ele falou, principalmente, que ele tem uma caixa de ferramentas, que é a que ele usa para consertar o Brasil, que é a Bíblia Sagrada. Então isso me impressionou, me impactou e me deixou ainda mais satisfeito com o que vem sendo feito, não só pelo presidente, mas por toda a sua equipe econômica. E um fato a destacar também é a presença de muitos militares, não só no governo, muitos militares no governo. Eu acredito que isso nos dá uma esperança de um país mais democrático, mais justo, e principalmente o presidente Jair Bolsonaro, ele tem resgatado algo que estava em desuso no Brasil, que é o patriotismo.
Não sei se foi essa a sua impressão, Tiago, mas fiquei muito impressionado com isso. Temos aqui uma pergunta da Verângela, do Bom Jardim. Gostaria de saber, Tiago Oliveira, se o nosso presidente falou com você sobre a libertação do nosso estado do Ceará de outros partidos políticos. Não, essa pauta ele não levantou, infelizmente. A gente não tinha tempo, né, de falar sobre muitas coisas devido à correria, o tempo, né, as pessoas estavam querendo abraçar ele, querendo falar com ele. Então, essas pautas não levantou, né. Eu não consegui perguntar isso para ele sobre esse assunto, né, mas foi o momento que eu tive com ele foi algo gratificante, algo que deu para perguntar como é que ele se sentiu com a sua chegada aqui no Ceará, deu para perguntar também quais são os projetos, né, que ele até falou, Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Verângela do Bom Jardim. Verângela do Bom Jardim, eu vou responder a sua pergunta e ele falou na sua fala. Ele disse algo assim: se você quiser consertar o Brasil, chama o capitão. Se quiser consertar o Ceará, chama o outro capitão. Então, ele declarou publicamente o seu apoio, né, já esperado, ao capitão Wagner, como candidato do presidente Bolsonaro e de todo o seu grupo político a governador do estado do Ceará. Então, foi essa a fala do Jair Bolsonaro com relação ao governo do estado do Ceará. Se tinha alguma dúvida, né, Aécio e Tiago, nesse momento não existe mais. Foi esclarecida essa dúvida. Exatamente. Prego batido e ponta virada. E nós continuamos aqui aguardando a sua participação, a sua mensagem. Tem pessoas aqui, como eu falei, enviando as suas fotos lá na Motociata. O Tiago Oliveira irá continuar aqui no Da Hora, mas enquanto isso, nós mudaremos de assunto agora e falaremos que, de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, o empregado tem direito de descansar por 30 dias após trabalhar 12 meses seguidos. Mas e quando esse direito não é respeitado? Veja o que você pode fazer nessa situação. Muito aguardada pelos trabalhadores com carteira assinada ao longo dos 12 meses de trabalho, as férias servem para que ele possa descansar dando uma pausa no serviço, mesmo sendo assegurado pela consolidação das leis trabalhistas CLT, esse benefício pode não ser respeitado. Com isso, as férias vencem e o trabalhador não usufrui e também não é remunerado. Nesse momento, surgem as perguntas. A prática é legal? Nos casos de férias não concedidas, o que acontece? Diante dessas situações, o que o trabalhador pode fazer? As férias é um direito previsto em lei, como explica o advogado trabalhista Leandro Campos. As férias é um direito do trabalhador previsto na legislação trabalhista, que prevê que a cada 1 ano de trabalho, o colaborador tem o direito de tirar 30 dias de descanso. O pagamento das férias deve ser realizado até 2 dias antes do período de férias do colaborador, conforme o artigo 145 da CLT. Algumas empresas, agindo de forma ilegal, podem não efetuar o pagamento na data devida, com a finalidade de tirar o direito do colaborador do seu período de descanso. Com isso, caracteriza férias vencidas. As férias vencidas são assim chamadas por o trabalhador não fazer uso delas dentro do período previsto em lei. Para ter direito às férias, é preciso ter trabalhado por 12 meses seguidos. Após esse período, o empregado pode usufruir do benefício que tem direito. Caso o empregado não tire as férias dentro dos 12 meses de concessão, elas se tornam vencidas. As férias vencidas, de acordo com advogados especialistas na área trabalhista, são ilegais e desrespeitam a Constituição Federal e o direito do empregado ao benefício. As férias vencidas são ilegais, tendo em vista que o empregador tem até 2 dias para pagar a devida remuneração. Caso o empregador não efetuar esse pagamento, ele sofrerá uma sanção, que será o pagamento em dobro. Sobre o pagamento de férias vencidas, o empregador deverá pagá-la em dobro ao seu funcionário, juntamente com 1/3 constitucional, de acordo com a advogada Emanuela Borges. Uma vez que não conceder esse direito ao trabalhador, gera prejuízos como sobrecarga mental e física, além de prejuízos pecuniários à empresa, uma vez que, passado esse período concessivo de 12 meses sem que se utilize o tempo de férias adquirido, será considerado férias vencidas, e o empregador é responsável por realizar o pagamento dobrado dessa remuneração. Assim,
Para esse período vencido, será calculado o valor do salário correspondente de 30 dias, multiplicado por 1/3 e em seguida multiplicado por 2, visto que a remuneração é dobrada neste caso. A empresa não pode também acumular férias vencidas dos funcionários sem pagar. Nesse caso, ela pode ter que efetuar a remuneração do benefício em dobro ao trabalhador. As consequências do acúmulo e do não pagamento de férias vencidas varia desde multas, intervenções e até mesmo interdição da empresa. Além disso, o vencimento do mencionado prazo, sem que a empresa tenha concedido as férias devidas ao funcionário, este poderá ajuizar uma ação trabalhista contra a empresa pedindo a fixação de férias por sentença, ou ainda realizar denúncia junto ao sindicato da sua categoria ou junto ao Ministério Público do Trabalho da sua região. Se preferir, o trabalhador pode também optar por vender suas férias. A prática não é ilegal e consta na legislação trabalhista. Ela é comum para que eles coloquem suas contas em dia e organizem suas finanças. Na situação em que a empresa não paga as férias dentro do prazo, o advogado Leandro Campos orienta que o trabalhador recorra aos meios cabíveis para ter seus direitos adquiridos. Se a empresa não efetuar o pagamento dentro do prazo, o empregado deve requerer perante uma ação judicial requerendo o pagamento em dobro ou fazendo uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Já no caso em que o colaborador não consiga resolver a situação diretamente com o patrão por medo de represálias, Leandro Campos ressalta que eles podem entrar com uma reclamação trabalhista. Para aqueles colaboradores que têm medo de cobrar o seu empregador suas férias ou suas férias vencidas, vocês podem ficar tranquilos, tendo em vista que é um direito adquirido seu. Com isso, vocês podem entrar com uma reclamação trabalhista e o pagamento das férias será efetuado em dobro. Na última sexta-feira, a Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão promoveu na Assembleia Legislativa do Ceará um seminário eleitoral com a finalidade de esclarecer aos radialistas e comunicadores sobre a legislação eleitoral que será rigorosamente seguida para o pleito deste ano. Confira. A Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão, a ACERT, promoveu nesta sexta-feira, 15 de julho, no auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa do Ceará, um seminário eleitoral. Afro Lourenço, advogado e presidente da ACERT, nos contou um pouco da abordagem do seminário. A legislação eleitoral, no que pertine aos veículos de rádio e televisão. Os palestrantes abordarão a propaganda eleitoral gratuita, direito de resposta, pesquisas, debates, e todas essas questões estão sendo postas de forma objetiva e prática para que os veículos atentem para as suas responsabilidades e o respeito ao princípio da paridade de armas, ou seja, o tratamento isonômico dos candidatos. O presidente da ACERT enfatizou a importância da participação dos profissionais da comunicação nesse seminário. A importância é para que ele não deslize na legislação eleitoral e venha a sofrer sanções. Então é fundamental que ele conheça as suas limitações, que conheça o procedimento do processo eleitoral para que ele se conduza de forma a respeitando os princípios, respeitando os candidatos e, sobretudo, respeitando os seus ouvintes e telespectadores, oferecendo para eles uma conduta isonômica, um tratamento igual para todos os candidatos. Lourenço falou ainda há quanto tempo esse seminário acontece. Eu já tenho 30 anos de ACERT, portanto, durante esse período todinho, sempre nós fazemos os seminários eleitorais em toda campanha, seja municipal, seja federal, estadual. Nós fazemos isso com esse sentido, de sempre relembrar a legislação eleitoral para os comunicadores, de modo que nós tenhamos uma campanha eleitoral pacífica, sobretudo, e respeitando o princípio de que
democrata é aquele que respeita as diferenças. Walter Bardavil, que é presidente da Associação Cearense de Jornalistas do Interior, detalhou a importância das duas associações trabalharem em conjunto. A importância da ASEG estar nesse momento e praticamente quase em todos os momentos alinhados com a ACERT é exatamente de levarmos aos comunicadores e a todo o estado do Ceará exatamente a importância das eleições e também a importância para que as emissoras de rádio, os comunicadores tenham consciência de como proceder e agir de maneira correta em todo o processo eleitoral. Estamos de volta com o nosso Da Hora, né? Voltou comigo, me pegou de surpresa aqui, meu amigo Júnior. Gente, tem a participação, aqui, me pegou de surpresa. Eu estava aqui ainda conversando com o Thiago, ainda estou emocionado de estar aqui ao lado do repórter oficial do presidente. Rapaz, nós não vamos conseguir responder nenhum texto das perguntas que estão mandando, mas vamos ver quem está perguntando aí, os que a gente puder, a gente vai responder hoje, outros a gente vai responder amanhã, mas continue participando conosco. Durante a semana, que até o final de semana, isso aí vai render muito, viu, Marília? Com certeza, e temos aqui a participação do Sabino de Quixadá, José Silva, do Rubens, do Cimei, do Dimas, do Simão, Oneida, Juninho de Maracanã, muitas pessoas participando. E uma das perguntas que fizeram aqui, a Écio e o Thiago, foi a respeito de querer saber se o presidente, no sábado, aqui em Fortaleza, comentou sobre o preço dos alimentos que não param de subir. Comentou muito, bastante. Inclusive, na sua fala, ele falou duas coisas para você que fez essa pergunta e para você que está aí nos assistindo e está pesando no bolso lá o preço do arroz e do feijão. E eu quero dizer para você de onde vem esse preço. Vem do frete. Do frete. E também vem da questão dos fertilizantes usados na agricultura, o agronegócio. Ele falou duas coisas relacionadas a isso. Está trazendo fertilizantes, negociou com a Rússia fertilizantes e diesel. Fertilizantes e diesel, que vai de encontro à necessidade do agronegócio brasileiro, dos produtores de alimentos, a questão do fertilizante, e vai baixar o valor do frete. Se chega o diesel aqui mais barato, o diesel hoje está mais caro que a gasolina, mas o Bolsonaro falou que não é possível isso, que ele quer que o diesel seja mais barato que a gasolina, consequentemente vai baixar o preço do frete e vai chegar na prateleira do supermercado o preço mais barato do alimento. Principalmente também os fertilizantes, que onera muito o preço dos alimentos, principalmente hortifrutis, né? Isso vai baixar o preço com toda certeza. Falando em combustíveis, o Comitê da Petrobras concluiu a análise de indicados ao Conselho. Confira. Foi convocado pelo presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Márcio Weber, uma reunião para a próxima segunda-feira, em que se deve ser convocada a Assembleia Geral Extraordinária. O avanço no processo de trocas na alta administração da petrolífera só é possível porque o Comitê da Elegibilidade concluiu no início da noite da última quarta-feira a análise dos nomes dos indicados. São 9 candidatos ao Conselho de Administração para 7 vagas. 2 vagas hoje pertencem a acionistas minoritários e 5 ao governo federal. É isso aí, a nova eleição aí no Conselho da Petrobras, uma coisa importante é que os sócios, os acionistas minoritários só estão com duas pessoas concorrendo aí ao novo Conselho da Petrobras. Isso é bom, porque esses acionistas minoritários, eles pressionam muito o Conselho e dificulta baixar o preço do diesel e da gasolina, dos combustíveis em geral. E aí, meu amigo Thiago Oliveira, você ia falar alguma coisa aí relacionada ao preço do... Pode falar, fica à vontade. Né? Como você falou, né? Ele baixando o preço do combustível vai ajudar realmente a população que mais precisa, aquela que está no fim da cadeia, né? Que é a população pobre que está ali para comprar seu alimento, que recebe um salário mínimo, infelizmente às vezes defasado. Com isso, ele conseguindo abaixar o preço do combustível, a população vai conseguir comprar seu alimento, né? Que é o básico para ter numa casa, que é arroz, feijão, macarrão. Então, isso acaba ajudando não só quem está comprando, mas também quem está ali no final da cadeia, que são a população brasileira. Com certeza. E, Thiago, uma das perguntas que fizeram aqui foi se o presidente lhe contou quando será a próxima vinda dele aqui em Fortaleza.
não contou e era para ter perguntado isso mesmo, né? Prometi novamente o repórter, né? Estar ali junto com ele, né? Infelizmente não acabei não perguntando isso para ele, mas espero que ele possa voltar com mais frequência aqui ao Ceará, que ele sabe que aqui o Ceará está de portas abertas para receber ele com bastante amor, bastante carinho. Mas fique tranquilo que nós vamos ficar sabendo, viu? Nós vamos ser os primeiros a saber quando será a próxima visita do Bolsonaro ao Ceará, Fortaleza. Eu sei que ele vem ao interior do Ceará também. Ele vai vir a algumas cidades do interior do Ceará e vai vir a Fortaleza novamente. Então, a gente queria agradecer a você, Tiago, pela sua honrosa participação lá na motociata do Bolsonaro, por você ter aceito o desafio, ter passado aquela motociata, eu acho, mais 1h e 40 minutos lá ao lado do presidente, gerando notícias, reportagens, trazendo a verdade do que aconteceu. Uma boa parte da motociata foi transmitida ao vivo pelo Tiago, estava ao vivo lá na motociata, a nossa Érica Prado estava aqui ao vivo nos estúdios da TV União. Agradecer também a Marília, que esteve lá fazendo a cobertura do documentário Missão Manaus. Amanhã eu quero falar mais um pouco sobre o documentário Missão Manaus. Falar para você, telespectador, que agora, todas as sextas-feiras, nós vamos ter aqui o doutor Djalma Pinto conversando conosco sobre legislação eleitoral, daqui até as eleições, para você ficar sabendo o que é que pode e o que é que não pode durante as eleições, durante o processo de eleição, não só no Ceará, mas no Brasil, e também falando sobre urna eletrônica, sobre segurança do voto e tudo sobre legislação eleitoral com o doutor Djalma Pinto, todas as sextas-feiras aqui no Da Hora na TV União. Obrigado, Marília, obrigado você, nosso telespectador querido, e amanhã a gente está de volta aqui. Isso mesmo, Aécio. Tiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Da Hora e por nos representar tão bem, né? Representar a Rede União como um todo. E muito obrigada a você, nosso telespectador, que nos acompanhou aí durante todo o Da Hora, enviando sua mensagem, suas perguntas. Quem não conseguimos aqui citar o nome, não se preocupe que amanhã estaremos falando com você. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.